Ohayou Podcast. Yo, galerinha! Para você que está escutando o nosso Ohayou Podcast, aqui não é o DJ Santiago, aqui é o Pio Araújo. E hoje vamos falar sobre Shumatsu no Valkyrie, Record of Ragnarok, com essa galerinha linda que está aqui comigo hoje. Então, galerinha, vocês já me conhecem, eu sou a Sossô, mais conhecida como Soraya. Tava doente, né, mas estou voltando agora aos poucos. E eu tô com um filhote em casa, então se vocês ouvirem algum gritinho meu, não se assustem, foi porque o Cosmo, que é o meu filhote, mordeu minha canela querendo atenção. Então, sem mais delongas e com sorte, sem gritinhos, surpresas, vamos ao nosso Ohayou Podcast de hoje. Fala aí, amiguinhos, eu sou o Jean Carlos e esse anime vem com oferecimento da Microsoft para quem gosta de criar ilustrações e editar, assine o pacote Office. Paga nós, Microsoft. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juan Trindade. Fui convidado pelo Shalom, né, o DJ Santiago, nosso amigo, a estar aqui para falar de Record of Ragnarok, Shumatsu no Valkyrie. E ele me convidou porque eu tenho um grupo aqui, talvez o maior do Brasil, sobre o mangá e anime. Ele vai chegar a 9.000 pessoas. Aí tô aí para falar um cadinho desse anime aí, que não é tão ruim quanto vocês já começaram a falar. Nossa! Então, galerinha, a gente vai ter o nosso... Então, galerinha, o nosso Ohayou Podcast começa depois do break. Valeu! Juan, para você que é o especialista hoje da pauta, conta um pouquinho da sinopse do que foi a primeira temporada, do que é o anime em si. Beleza, a cada 1000 anos tem um conselho entre todos os deuses de todas as religiões e eles decidem o futuro da humanidade. Será que eles estão indo bem ou mal? Dependendo do que eles estão fazendo com o planeta, eles serão julgados e possivelmente aniquilados. Então, dessa vez, eles ferraram com o planeta, né? Bomba atômica, poluição e etc. E os deuses decidiram por exterminar os humanos. Porém, uma valquíria intervém e tenta utilizar de uma regra que os próprios deuses criaram como uma piada para salvar a humanidade, que seria o Ragnarok, uma luta de 1 contra 1. São 13 lutadores e quem chegar em 7 vitórias primeiro é o ganhador. Se os humanos conseguirem, eles estão vivos por mais 1000 anos. É isso aí. Mais ou menos. Né, porque, tipo assim, você vê que o anime já começa lá com aquele conselho lá dos deuses. A única coisa que eu acho ruim é que, tipo assim, o Netflix, pelo menos, ele tem algumas partes que eles não falam o nome de certos deuses na legenda. Só a gente escuta as certas conversas paralelas falarem. Quando eu assisti a primeira vez, eu assisti legendado, logo quando lançou, assisti de madrugada essa porra. E eu não notei na legenda, eu assisti em japonês, mas não, quando aparece o deus, deveria aparecer, né, o nome ao lado dele, né, em japonês aparece até os kanjis e tal. Eu não notei em português, e quando eu assisti dublado também não ouvi falando, cara. Pode ter, mas se eu não vi nenhum dos dois, é porque a Netflix deve ter falhado nesse ponto aí. Provavelmente. Poderiam ter botado pra gente, né, pra saber quem tá aparecendo na tela. Vai ver, a Netflix achou, né, que a maioria de quem tá vendo esse anime, agora nele, né, acompanha o mangá. E vamos ser sinceros, a maioria dos deuses dá para saber quem é quem. Odin dá para saber, o olho faltando, os 2 corvos. Agora, realmente, tem um deus ou outro que não dá para a gente saber se a gente não já tiver lido o mangá ou se o próprio anime não mostrar, né, o nome dele. Mas a maioria dos deuses, assim, dá para perceber bem quem são eles. Pelo menos dos principais, olhando, porque conhece um pouco, né, das lendas dos deuses, né? Não importa se seja grega, romana, América do Sul, porque apareceram alguns deuses da América do Sul. Porém, assistindo, não ainda para lutar. Eu acho que, se bobear, não deve ter nenhum deus da América do Sul para lutar, mas já apareceram alguns deuses na parte do mangá,
No anime eu não cheguei a perceber, porque eu não prestei atenção nessa parte. Mas no mangá, na plateia dos deuses, dá para ver alguns deuses da América do Sul também. Tá. Mas eu acho que era uma coisa... Eu sei que você quer falar alguma coisa, né? Vai lá, Jean. Tá aí Não, com essa cara de continuar. observador. Pode continuar. É exatamente o que eu estou fazendo. Estou escutando ele. Eu poderia dizer que era uma coisa tão simples que a Netflix poderia fazer, cara. Tanto escrever uma legenda para um nome, quanto um narrador falar o fundo do nome do cara. Bom, eu não preciso de legenda, né? Eu entendo japonês. E na fala, realmente falam os nomes dos deuses. Uhum. Só traduzido assim, tanto para o português quanto a legenda embaixo, é que não mostraram os nomes. E eu vou ser sincera, a dublagem está muito boa, eu gostei da dublagem, mas eu ainda prefiro em japonês, por quê? Porque não perde tanta piada assim, e aquele tom, né? Principalmente na Brunhilda. Eu gostei mais da voz dela em japonês do que a voz dela dublada em português. Eu acho que combinou mais com a caracterização dela, principalmente quando ela chama os deuses de covarde. Pô, aquela parte em que ela chama os deuses perguntando se eles estão com medo, se são covardes, foi genial em japonês. Aquela parte foi genial. Cara, tipo assim, eu acho que essa questão desses mínimos detalhes me incomodou um pouco. E um ponto que eu queria falar, eu não li o mangá para discutir sobre isso. É fiel ou não? Por enquanto tá fiel. Na minha opinião, por enquanto tá fiel, sim. Vai lá, Jean, depois eu falo. Não, lembrando que eu também não li o mangá, não acompanhei. Pelo menos esse início, eu achei ele muito interessante. Eu gostei bastante desse início do lance do conceito ali. Você consegue perceber o quão imaturos são os deuses, o quão de ego eles têm por um simples comentário da Brunhilda, né? Simples comentário de chamar eles de covardes. Então, eu achei isso, por mais que pareça ser bobo, não é bobo. Se você for se basear mesmo nas histórias dos deuses, eles são assim. Como eu já li algumas vezes, eu notei algumas coisas que foram cortadas. Algumas vezes, umas 4 só. Eu notei algumas coisas que foram cortadas, mas que não eram tão importantes assim. Tem o Zeus, logo no início, tem um dragão atrás dele, não sei se vocês lembram. No anime foi colocado como uma estátua, mas lá era tipo um animal mesmo. E quando o Zeus fica puto com o que a Brunhilde falou, ele acaba matando esse dragão, não tem isso no anime. Tem o Thor matando um demônio também, um íncube, na hora que ele aparece para conversar a primeira vez com a Brunhilde, isso também foi cortado. Mas, tipo assim, não é nada tão relevante. O restante foi praticamente Ctrl-C, Ctrl-V. Foi muito fiel. Mas por que o Thor mataria esse bicho? Porque ele estava tentando... Além do martelo, né? Abusar da Brunhilde. E esse demonilzinho, vamos chamar ele assim de demonilzinho, né? Tentou impedir no mangá. E por causa disso, o Thor acabou matando ele. Sim, então eles mudaram. Foi uma morte bem violenta no mangá. Foi uma morte bem violenta. Foi. Para ele no mangá. Foi bem violento. Então, eu acho que talvez a Netflix tenha cortado essa parte, talvez para não mostrar, né, a parte do assédio e também da morte dele. Copiou, e, cara, no mangá, a própria página foi censurada com um borrão branco. O cara tava ereto lá e tal, e tudo. Eu li as duas versões. Eu li a versão sem censura e a versão com censura. Eu nunca vi. Nem eu sabia que tinha, ainda bem que eu não vi. Tem. Mano, o lado escuro da internet você acha tudo. Mas nos fóruns japoneses encontra. Inclusive, no Japão, são 2 mangás diferentes que são vendidos. A versão censurada e a versão não censurada. A versão não censurada custa 23% mais do que a versão censurada. Mas realmente, eu tô vendo tudo pelos fóruns japoneses. Mas peraí, isso aí é só pra comer dinheiro ou porque tem
algum que é a mais. Porque, tipo assim, se tem um conteúdo pesado, você faz que nem Playboy, né? Não, no Você Japão só é vende para comum. quem tem mais de 18 anos. Eu não sei como que é essa questão de censura e liberação de determinados questão de audiovisual no Japão. Porque aqui no Brasil você tem as categorias livre, acima de 10, não sei o quê, e quando é muito pesado, acima de 18. E tem mangás que você só Não. compra em determinadas lojas com carteira de identidade. No Japão, é normal ter 2 tipos de mangá, assim também como 2 tipos da novel. Por exemplo, Uhum. Overlord. Vou dar um exemplo rapidinho de Overlord. Tem 2 novels que seguem, mas a história é a mesma. A história fiel, que seria a verdadeira, que é sem partes cortadas, e a novel light, que chamam de light porque tem certas partes que foram cortadas, que são altamente violentas, tanto no mangá quanto na novel. Isso é normal no Japão ter. Geralmente, eles vendem em packs, né? Essas versões que não são censuradas. Geralmente vem de 3 a 8 edições de uma só vez. É o Uhum. chamado edição de... É como se fosse edição de colecionador daqui, né? Só que o que acontece? Países fora do Japão geralmente preferem pegar as versões do mangá que são censuradas, né? Por quê? Porque evita muita coisa. Pode evitar processo de parte de digamos, um menor de idade que compra, porque vamos ser sinceros, aqui no Brasil ninguém pede a carteira para comprar mangá, mesmo se o mangá for para Não maiores de pede 18 porque anos. a gente não tem essa censura dentro dos mangás. E venhamos e convenhamos. Quem compra mangá é a galera que trabalha. Criança não compra mangá hoje em dia. Ninguém Mas compra ganha mangá hoje em dinheiro. dia, cara. 40 conto no mangá. Eu compro. Eu estou Pra finalizando falar a as verdade, hoje em edições que dia eu nem tenho. mais Porra, foi ninguém só uma compra piada que eu mangá. compro também. Infelizmente, eu compro. Mano, R$ 30 o mangá. Eu ia comprar um 30? mangá de Pô, Boninho, Rapaz, vamos eu vi baratear isso agora aí, o hein? mangá de Tá pesado, hein? Haikyuu, do 1 ao 12. Se você comprar na pré-venda, tem 15% de desconto. Eu sei que ele é compilado 2 em 1, mas, cara, sai R$ 500, 12 volumes. Cara, Da eu tinha JBC. a Não assinatura tudo, R$ 500. dos Dandank. Eu peguei a assinatura dos Dandank na época quando lançou, né? Isso foi 2016, finalzinho de 2016. Aí eu fui e fiz a assinatura para ter os 24 volumes. Naquela época o mangá já era 15 pratas. É um volume desse tamanho aqui, ó. Quem tá vendo pela live vai ver, ó. Era um É o volume tanco desse normal. tamanho aqui. Tipo, hoje em dia você vai comprar este mesmo mangá R$25. R$ 30, filho. Já foi, já 30 aumentou. reais, já R$ 30. foi, já aumentou. R$ 25 já Não, porque já era o acabou quê? já. Início O último que do eu comprei ano, foi pô. 25. O último que eu comprei foi Início do 25. ano. Início do ano Eu vi tava essa 25. semana. Eu vi essa semana foi o quê? Demon Slayer. Cara, 30 pratas na leitura. Pô, Tá aí osso. complica pra você colecionar qualquer coisa. Esperando Por que o isso que eu Shumatsu só tô no completando a máximo minha coleção. 35, cara. Que vai vir Eu só pela tô New Pop, né? completando. Geralmente tem um preço um pouco melhor. Uhum. Gente, não me fale New Pop. A New Pop vai trazer uma das minhas novels favoritas de Yaoi. Eu não quero nem pensar quanto é que vai custar isso, porque eu com certeza vou comprar a novel, mas eu não quero nem pensar em quanto vai custar esse troço. Já tô chorando antes do preço. Shumatsu. Né? Voltando ao A gente Shumatsu. vai. Vamos ter que quebrar os porquinhos aí pra novas adaptações em mangá aí que vierem do Japão. Tá com a pauta aberta aí, Pedro? Tô. Tá no mangá ainda. É porque eu não tô com acesso ao computador e eu tô. Aí não dá pra mim Relaxa, ver. filhão, aqui tá tudo no esquema aqui. Pode deixar comigo. Tipo assim, cara, a gente vê que o anime já criticou um pouco, né, sobre essa questão da qualidade da animação, né? A animação para vocês, referente, tipo assim, eu não sei qual o estúdio que fez, eu só sei que a Netflix tá reproduzindo dentro do serviço de streaming dela.
deixa muito aquém aos animes que está sendo lançado no momento? Olha, eu vou ser sincera, eu gostei da animação. É uma animação assim nova, podemos dizer, né? Porque eu acho que ela surgiu, acho que de uns 4 anos para cá, esse tipo de animação, que é completamente contrária à animação da década dos anos 90 e dos anos 2000. Então, eu vou ser sincera, eu gostei da nova animação. Dá para ver que é uma animação um pouco mais complicada, né, do que a gente está acostumado a ver em certos animes, como os animes novos do Dragon Quest, como o Otome Flag, que está na 2ª temporada agora. É uma animação mais para realidade, digamos assim, na minha opinião. É uma animação um pouco mais elaborada para fugir, talvez, um pouquinho dessa coisa animada demais. Eu gostei da nova animação de Sumatsu. Não, mas para que você considera animada demais? Já que você tocou nesse ponto. Colorido demais, melhorou? Ah, tá. É mais fácil Acho que falar ela assim, quer né? dizer Não, mas parecendo colorido- menos cartoon, colorido digamos é assim. isso, Não, menos mais cartoon, o Poseidon parece o Poseidon e o Ares. Parece 2 personagens saídos de Jojo. Pô, Isso não é um problema, cara. Maravilhoso. O Poseidon, eu achei ele normal. Agora o Ares, sim, eu concordo. Mas pô. eu não achei bizarro, não. Quer dizer, é bizarro, mas não achei ruim, entendeu? E o É uma Hermes, que veio direto do animação, Kurohitsuji. é uma Cara, eu ia animação falar isso. levemente É muito simples. igual. É É mesmo, muito. parece mesmo. Eu nem tinha pensado nisso, verdade. Eu gostei da animação. É uma animação, como o Trinity falou, menos cartunesca. Dá para ver bem as expressões faciais deles, né? Principalmente da Brunhilda e da... Ai, meu Deus, me fugiu o nome dela agora. A irmã mais nova das Valkyries, que fica do lado Porra, da aquela Brunhilda. garotinha é muito irritante, mano. Não, Ah, bonitinho. ela é Aquela uma garotinha. criança, cara. Ela é uma Eu, criança ali naquele meio, velho, sabe? Aham. eu gosto de como ela foi Crianças são animada. chatas. Dá para ver Não, depende perfeitamente o da sentimento. criança, tá? Pô, Depende do eu penso adulto sobre também. isso. Eu gostei da animação. Esse é o meu ponto. Eu gostei. Eu só não Vai lá, gostei da gente. música de abertura, mas eu gostei da animação. Ah, não, Ah, música. cara, A gente como vai eu ia falar, de abertura depois. eu não tenho, assim, eu não tenho nenhum problema com o 2D no anime, nem no 3D que eles utilizaram. Porém, o maior problema em destaque, que eu, pelo menos, eu não sei se é questão de gosto, porque eu vi uma galera tacando pau, na parte das lutas em si, que é um show de slide. Então, assim, isso incomodou, talvez fosse até mais a expectativa da galera em cima de ver uma luta com, sabe, com 3D rodando, uma luta bem mais animada, bem mais coreografada do que Pô, até assistir. ver o mapa eles estavam Oi? esperando. Igual o Jujutsu ou. Tipo, cara, mas assim, a gente, Pô, por exemplo, vou dar um exemplo de um anime antigo que tem umas lutas assim, que é Boku no Hero, Castlevania. primeira temporada, é, Fullmetal, uhum. porra. Então, assim, são lutas que não são desse estilo. Ele tá muito mais parecido com Cavaleiros do Zodíaco, as lutas do Shumatsu, que é mais um quem soltou no poder e cai. Mas, tipo, o que tem de positivo que me faz me empreender nas lutas é a narrativa, a própria propósito deles ali na luta, o, o que motiva eles estarem ali, a emoção que a luta passa, né? Então eu acho que esse é o principal ponto positivo a animação conseguiu transpor isso mesmo a, a, as lutas serem, a coreografia, as lutas serem de baixo nível, na minha opinião. Foi o que eu achei. A trilha sonora também Eu tá senti muito esse boa. incômodo. Eu senti esse incômodo que você falou das lutas na primeira luta. A do Nobu versus o Thor. Top. Eu senti esse incômodo aí.
Mas depois, nas demais, tanto a do Poseidon e a do... Caramba, me esqueci. Adão. A do Adão. Adão e Zeus. Eu já não senti tanto. Eles já Então, melhoraram eu um não pouco. eu não sei dizer se melhorou ou se a gente se acostumou com o que estava no Pode ser formato que isso. estava, entendeu? Porque rola isso também. Porque para mim os primeiros episódios, a primeira luta foi muito cansativo. Pelo menos para mim, eu estava bem cansado. Quando chegou na parte do Adão, eu já estava achando foda, assim. Tava achando bem foda a parte do Adão. Em diante, a outra luta também. E engraçado, tipo assim, que esse anime parece muito com o anime que está em nossos corações, né? Dragon Ball, que durou... A luta durou 5 episódios e foram 16 minutos. Cara, mas eu acho que luta. foi legal porque eles tinham que dar tempo de tela e para mostrar o propósito, o background de cada personagem. Uhum. Sendo que o foda é que, tipo, se você for contar o número de golpes que eles dão, acho que dá pra pôr nos dedos, assim, então, o que eles usaram ali. Porque é mais falando, é mais narrando, entendeu? Mas tem muito background do personagem sendo contado na própria batalha, tanto do Deus em questão que tá lutando, como do humano que tá lutando com Deus, do que porrada em si. Aí, tipo assim, aí passa 5 minutos, o episódio tem 25 minutos, se eu não me engano. Aí vamos 2 minutos e meio falando sobre Deus, mais 2 minutos e meio é o humano, e mais E o resto é luta. 2 minutos e meio é a luta ali. E depois volta de novo com esses flashbacks. O tempo nessa luta é bem estranho, até no mangá. Porque até no mangá eles trocam um pouco os golpes. E eles não ficaram, tipo, 10 minutos se encarando, porque no começo eles ficam se encarando, tipo, um tempo, avaliando e tal. Então, no próprio mangá, ela parece comprida demais o tempo dessa primeira luta. E tem outra coisa também, agora mais para a realidade, nossa. Cada episódio de anime, não importa se a Netflix está patrocinando, não importa se são fãs que estão patrocinando, é caro. Um único episódio de anime pode chegar a mais de 1 milhão. Então, realmente, você percebe em Overlord, o anime em 2D. Mas nas partes das lutas, da maioria, quando exércitos aparecem, eles mudam por 3D. Por quê? Porque é mais rápido de ser produzido, é mais barato para produzir. Então, hoje em dia, é comum ver vários animes que estão fazendo no mesmo anime 2D junto com 3D, por causa dos custos. Produzir anime é caro e às vezes não tem retorno. Quantos animes bons que não tiveram retorno no Japão que a gente nunca mais viu nenhuma temporada? Porque depende de venda, infelizmente. Então, não, mas essa questão de receita e continuação deve ser muito também a questão do mangá ser vendido. Porque, por exemplo, quando ele vem para o serviço de streaming, a gente paga por ele. A gente paga para assistir a mensalidade e pronto. A produtora tá ganhando com isso. Agora, lá no Japão é diferente, porque, tipo assim, vou dar um exemplo aqui básico. Kamen Rider quando lança. Aí lança a Kamen Rider da época, mas trocentos produtos em si, salsicha, biscoito, chiclete, o caramba 4, e dentro do episódio, como passo comercial, é cortado para esses produtos. Esses produtos são revertidos para dentro da série. Essa questão de receita, o estúdio recebe. Aí tem que ver como que o estúdio explora o produto que ele tem para ter royalties para poder continuar. A maior venda, mas na verdade o maior royalty que vem não é nem das comidas, das coisas que muitos animes nem tem isso. É mais da venda dos DVDs. Se a venda do DVD, se a venda do DVD, do Blu-ray e das edições de colecionador venderem bem, é quase garantido que tem uma nova temporada, tipo Overlord. Overlord vendeu super bem, tanto que a 4ª temporada já tá em produção. Otome, o Isekai que eu amo, Otome Flag. A novel, quando virou mangá e botaram o primeiro anime, vendeu super bem os Blu-rays. Tanto que agora já tem uma 2ª temporada.
E eu tô torcendo por uma terceira. Assim como eu tô querendo que Shumatsu tenha uma segunda. Porque eu quero Não, acho que já tá muito. confirmado já. Eu ainda não vi nenhuma notícia Eu também não vi, não. Eu nunca vi nenhuma notícia assim em sites confiáveis da segunda temporada. Eu quero muito uma segunda temporada. Porque eu quero ver a luta do Hércules contra Jack o Estripador, que é a minha luta favorita. Eu preciso ver essa luta Cara, animada. se isso aqui fosse no Brasil, eu acho que eles iam botar, sei lá, Zé do Picadinho. Hércules contra Lázaro. Antônio. Pô. Hércules contra Lázaro, porra. Eu também, ó, boa. Vamos lá. O que eu acho do anime? Como eu vou dizer? O Peu falou sobre Dragon Ball, mas eu ia falar outra coisa que parece Dragon Ball. A primeira luta, nem tanto. Ela foi um pouco mais parada, realmente. Dragon Ball é porque, tipo assim, a gente tem Namekusei explodindo em 5 minutos. Sim. Porém, demora 15 episódios por 5 minutos. Eu não ia falar da questão do tempo, não. Eu ia falar sobre a animação mesmo. Você já notou quando o Goku vai lutar com Jiren, sei lá, que fica aquela repetição de frames, que esquiva, fica essa cabeça assim. Sim. Aí o cara troca depois. Então, Shumatsu teve muito isso, entendeu? E isso é uma coisa de anime, discordando um pouco da Soraya, de anime mais antigo. É uma técnica antiga para mostrar a velocidade e ação, né? Nas lutas. Nadão contra os Zeus, principalmente. Então, mas essa técnica era utilizada geralmente em animes mais episódicos do que animes de temporada, porque eles tinham um curto prazo, entendeu? O problema é que Shumatsu pegou um estúdio não tão famoso, que é o Grafnica, o Peu aí não lembrava o nome, e talvez não tenha tido o orçamento necessário para fazer uma animação porque os personagens, o design foi muito detalhado. Eles precisariam Mas até você fala essa questão da animação, voltando para ele, o diretor do projeto de animação é o Masao Okubo. Ele fez nada mais, nada menos do que Slam Dunk para TV. Esqueci o que eu estava falando já. Você estava falando da animação. Sobre o orçamento, a gente não sabe quanto é. Talvez tenha sido limitado e os caras fizeram o melhor que podiam com aquilo que eles tinham. E, cara, o anime não é feio. Nem de longe você vê um frame bugadão, nada disso. Só não é tão fluido quanto a galera de hoje em dia estava esperando. Porém, todos os tirando talvez o do Thor ali, que eles deram uma economizada mesmo, lá no passado do Thor. Mas, porra, o do Sasaki, pra mim, é a melhor parte do anime. Foi muito bem animado. Eu diria, como eu disse no meu vídeo, no meu canal, que é um anime normal. Não é nada horroroso, igual pregaram, mas também não é ótimo, tá ligado? É um anime mediano, é um anime que eu veria. Se eu não conhecesse Shumatsu, eu ia pegar, caraca, maneira essa história. Eu queria uma segunda temporada, mesmo se eu não lesse, tá ligado? Tipo, eu gostei do anime. Eu por exemplo, eu assisti, mas eu não li o mangá, o Peu também. Eu gostei, eu quero ver a segunda temporada. E eu entendo a galera que se incomodou, mas eu também acho exagerado o incômodo, o quanto eles estavam metendo pau nesse anime também, achei muito exagerado, porque Naruto é cheio de erros de animação e a galera adora, sabe? Então eu acho meio... Vou falar pra você, às vezes uma coisinha mínima fica pra tudo. Aquele final de mau gosto da luta do Adão contra os Zeus, que vocês sabem, que vocês assistiram, que foram, sei lá, 18 segundos de cenas estáticas. A galera cravou aquilo ali como se fosse um anime inteiro, mas não é, cara. Mas não é. Aquilo foi de muito mau gosto, mas marcou totalmente o anime sobre aquilo. Se você for falar nesses grupos aí de otaku mais jovem que eu vou falar, não, anime PowerPoint, não sei o quê, mas tá ligado? Não foi assim, cara, totalmente. Posso falar Eu vou falar uma frase que eu gosto de falar muito, e a gente falou até isso no podcast do Express de quinta-feira. Eu gostava do tempo onde a Nutella era passada no pão, mano. E muito otaku passa vergonha. Esses otaku Nutella passam vergonha na internet, mano.
Olha, falar Eu não uma sei nem se coisa é aqui. Nutella, cara, mas tem muito otaku velho aí que é chato pra caralho também. Falar uma coisa aqui. É o chamado metido a diretor de animação. Não faz um boneco palito. Você sabe desenhar? Você sabe animar? Você sabe quais são os programas que se usam para poder animar, nem que seja 5 segundos de animação? Você sabe colocar sombra? Você sabe fazer a sombra se mover junto com a animação da pessoa? Sabe desenhar? Sabe fazer isso? Sabe fazer aquilo? Não sabe? Então, por favor, não opina como se você fosse um deus sobre um expert sobre o assunto. Eu desenho, eu faço animações, eu sei como é difícil. Uma animação de 20 segundos pode levar semanas para ser finalizada. Eu sei do trabalho que dá. Então, se você não sabe desenhar, não sabe usar os programas para fazer uma animação, não precisa nem botar animação, para fazer um GIF, ou não sabe praticamente nada sobre esse mundo, por favor, não opine como se você fosse um expert. Apenas diga, eu não gostei disso, porque eu achei muito frameado, porque está aparecendo muito isso, muito aquilo. Não sei se estou falando besteira. Essa é a minha opinião. Eu não sou técnico nem nada, mas eu não gostei por causa disso, disso, disso. Agora não. Ao invés disso, o pessoal fala como se fosse expert no assunto. Como se ele soubesse coisa. Uma animação de 20 segundos pode levar semanas para ser feito. Castlevania é um bom exemplo disso. Uma cena de luta de 10 segundos, eles levam quase 2 meses para fazer. E só continuaram o trabalho porque os fãs doaram dinheiro. Porque a Netflix ia cortar a animação Castlevania, não ia ter essa nova temporada. Os fãs doaram. Por quê? Porque a animação é excelente. Mas por que é excelente? Porque tem pessoas que estão deixando de dormir, às vezes até mesmo deixando de comer, ou comendo um sanduíche ao invés de uma refeição completa, para poder conseguir animar bem. Porque não é fácil animar. Dura meses uma animação boa. Isso o pessoal não entende. Eles acham que o quê? Animar é o quê? Em um dia você fez um episódio inteiro? Não. Um episódio de anime pode levar 1 mês a 2. O pessoal não entende isso, mas fala como se fosse expert no assunto. Isso que me deixa, botando assim uma palavra que não seja censurada, pé da vida. Isso que me deixa... Durai, você vai ganhar palmas. O editor, deixe palmas aí no Vou falar aqui. comentário da Quem tá Soraya, porque você falou reclamando tudo. é um bananão. Igual o Caio. Um bananão. E aí, Mas, mas assim, vamos também falar um pouco dos designs também, dos personagens, o que vocês acharam também? Cara, eu gostei muito do Shiva. O Shiva ficou bem fiel, assim, em algumas estátuas. Geralmente é retratado como uma mulher, né? Foi um... Não, Shiva, na verdade, Shiva a gente tem retratado como a ideia que seja mulher por conta de Shurato, porque quando ela aparece em Shurato, ela aparece com uma forma de mulher. Também Final lá no Fantasy. episódio 26, lá, se eu não me engano, ela aparece como mulher. Eu não sei se é para combater com Vishnu, ou não sei se só porque, vamos fazer outra mulher aqui para as duas lutarem junto. Não sei como que foi isso na época. Olha, na história real da religião, Shiva é um homem. Quando é retratado como mulher, tipo nos jogos Final Fantasy, já que ela é uma invocação, a Shiva é uma Não, mulher. aqui não tem nada a ver. Invocação de gelo ainda. Exatamente. Por quê? Porque combina mais com o nome. Eles não vão naquilo que foi baseado, eles vão no que combina mais com o homem. Shiva, vamos ser sinceros, tá para ser um nome mais feminino do que masculino. Como então, no anime ele tem um estereótipo bem metrosexual, né, para falar a verdade, né? Exatamente. O Loki, por exemplo, tanto nas lendas, ele não tem gênero definido. O que ele quiser ser, ele vai ser. Ele já foi até uma égua. Quem conhece mitologia sabe o que eu tô falando. Ele agora como gênero fluido, né, se não me engano. Que, para os padrões de hoje em dia, é o que mais combina com o Loki, né? Então, mas se você vê no mangá,
você vê como ele é retratado como se fosse um homem, só que sem características masculinas. Né? Ele não tem aquelas características muito comuns como os outros homens do mangá. Mas ao Ele é um mesmo pouco tempo, andrógeno. mas ao mesmo tempo ele não é feminino. Você percebe isso? Então, já dá para Na ver um pouco. dublagem original, né, na voz japonesa, não ficou tanto, mas na brasileira eu não gostei muito. Deixaram muito afeminado, mais do que deveria ser. Eu acho que ele deveria O ter ido Shiva? mais no original. Eu não gostei tanto da É o dublagem do Loki, Loki. eu acho que tá falando do Loki. Ah, do Sim, Loki. O Shiva Loki, a dublagem do Shiva ficou Ah, sim, perfeita. Não, o Shiva Shiva é Shiva tá o... ok. Esqueci o nome do dublador, mas ele faz o Whis, se eu não me engano, do Dragon Ball Super. Eu vou ser sincera, Sim. a voz que eu Felipe mais Grinan, gostei, Felipe Grinan. a voz que eu mais gostei na dublagem, me fugiu o nome dele de novo, é do narrador das lutas. Putz, eu morro de Heimdall? rir com ele. Ah, Eu o morro de Rendal? rir com ele. Ficou legal, ficou legal. Eu morro de rir com ele, porque as ilhas brasileiras que botaram para ele narrar, ficaram geniais. Ficaram muito boas, na minha opinião. Eu tinha um design assim que eu não gostei muito. Eu não gostei, na verdade, não gostei de verdade. É a do Zeus. Eu achei ele muito netero, muito Pô, aí eu assim. vou te falar, mesma coisa também pra mim. É o netero Velho, depois que velho. morreu, tá ligado? Tanto faz, velho. Tipo, e detalhe, na hora da luta dele, eu ficava o tempo todo esperando ele mandar o raio. Agora ele vai mandar o raio, manda o raio, manda o raio. E ele só ficou, Não mandou. tomou anabolizante. Ele pergunta, você não vai usar sua arma divina, não? Ele fala, não, eu quero ouvir seus ossos quebrando quando eu socar. Ele não quis usar a arma de raio, tá ligado? Por isso que Tô ele não ligado, usou. mas eu ficava esperando ele. Manda raio, ele só usou anabolizante. Ah, mas eu não sei, vocês que leram o mangá, ele chega a usar Deus depois modo em alguma bomba. outra cena. Chocolate, né, pô? Hein, Oi? vocês que leram o Bomba de mangá, chocolate. Não, ele não usou o raio, não. Eu não lembro do mangá ele ter usado o raio em nenhum momento. Não, usou não. Foi aquilo mesmo, Não foi usou, igual. não. Foi igualzinho. Agora tem uma coisa. beleza. O Deus na mitologia, na forma verdadeira dele, ele é descrito como um homem bem velho. Sem músculo, sem nada. Um homem bem velho, porém sábio. Então vai ver, né? O criador, né? Decidiu ir mais para a parte da mitologia, fazer Zeus, como ele é descrito na mitologia, como um homem bem velho, porém sábio. Só que Zeus, também na mitologia, tem poderes de ilusionismo, de ilusão. Então ele podia dar para ele a ilusão de que ele era um homem belo, musculoso, para poder fazer fuque-fuque com Deus e o mundo. Eu acho que ele até tinha poder de transformação também, tipo o Loki. Eu acho que ele já virou cisne pra pegar a mulher, não sei o quê. Tinha, Porque o Saiba, ele virava, mas tinha umas histórias que ele virava uma ovelha para fugir animais, da esposa. ovelhas, tudo. Até que a gente Touro. entra nesse ponto dos personagens, mano, eu não entendi pra que eu botar o peito da Afrodite daquele tamanho, mano. Isso Aquilo é eu uma concordo com o piada. meu. É Aquilo ali é uma otaku, piada. velho. Caraca! É muito milf, mano. Se a Amanda estivesse aqui, meu. Putz, grila. Não, ainda não satisfeito Era aqui, o Peu, você não entendeu, Peu. ele ainda, o anime ainda faz um alerta às mulheres de peito grande. Você não dá pra carregar sozinho. Tem que ter alguém ao lado, carregando junto. Ô, Peu, você não entendeu. Aquilo ali é uma época em que os sutiãs ainda não foram criados. Aham. Com licença, rapidinho aqui. Única mulher aqui do chat falando. Sutiã não levanta peito. Na verdade, o sutiã faz com que o peito ainda fique mais caído. Isso é comprovado cientificamente. Tanto que mulheres Um que professor não de usam... geografia meu falava, ele falava que o sutiã é o grande opressor da humanidade. Ele acolhe o pequeno e oprime os grandes. Aí já é uma piadinha sem graça do seu professor. Porque realmente, eu duvido que não tenha uma mulher aqui que gosta de usar sutiã. Eu não gosto, eu odeio, detesto. Mas eu sou obrigada a usar. Por quê?
porque a sociedade me obriga a usar. Por quê? Porque se eu não usar, as pessoas vão falar mal de mim. Eu sou obrigada, para poder andar um pouco mais despreocupada na rua, a usar sutiã. É isso E aí, ai por de isso que a mim se Afrodite a alça usa, ela tá aparecer. indo contra a sociedade lá Por dos isso- deuses. Eu não vou usar sutiã. exatamente. Porra, não, segura aí, meu irmão. Exatamente. Ela prefere ficar com 2 rapazes segurando os seios. Que se bobear não são nem deuses. Se bobear, aqueles 2 ali segurando devem ser Não, humanoides. fala. Porque não tem Não, e engraçado característica que eu tava nenhuma de vendo. Engraçado que eu tava aqueles revendo, a minha esposa tava na sala, né? Aí eu pra ela, pô, olha pra Meus aquilo ali. parabéns. Aí ela, meu Deus, pra que isso? Concordo com a sua esposa. Para que diabos isso? Desnecessário. E, cara, no anime, eles fazem questão de frisar em coisas que no mangá não tem aquela cena que voa assim embaixo na cara. No mangá é um quadrinho desse tamanho, que você lendo, às vezes, você nem percebe. Tá ligado? Aí no anime botou blá, 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 blá na cara e... Aí é muito A gente vai animar uma aqui e pronto. Se a Afrodite fosse brasileira, ela seria Jojo Todinho. Só que bonito. Ou a Sabrina Boing Boing também. Ou uma das duas. Meu Deus. Inclusive, Jojo, minha best friend, me segue lá no Instagram. Quem pode. Ah, mas um lance muito legal também que eu gostei no anime, no mangá também, provavelmente, foram as referências na plateia, que eles colocaram figuras históricas ali. Principalmente a luta do Adão, aparece Michelangelo. Michelangelo, todo. Isso eu achei muito legal. Eu tava esperando também ver algo mais conhecido, tipo, sei lá. Vai ter mais pra frente. Se seguir, vai ter mais pra frente. Não, e engraçado que a torcida, cada humano que vai lutar, muda a torcida, né? Na verdade, não muda a torcida, não. Muda a posição. É quase uma organizada ali, ó. É porque a gente tem uma visão que aquilo ali é o estádio onde eles estão lutando é pequeno. Aí você fica... Onde está aquela galera, entendeu? Fica meio... Você tem que entender, o estádio é igual no Harry Potter. No Harry Potter 4, que a gente colocou no Mundial lá de quadribol, tá ligado? Que era infinito pra cima, pro lado, todo mundo tava assistindo a final ali. É tipo aquilo. Não é mágico, é mágico. Não, isso daí eu já discordo. Se você perceber bem, tanto no mangá quanto no anime, são, na verdade, pequenos grupos de torcida separados de acordo com as épocas em que eles estavam vivos e que estão no meio de outros pequenos grupos também separados por épocas. Então, não é mudança de torcida em cada luta. É apenas um close dentro da torcida, daquela torcida naquela época. Por exemplo, Michelangelo só apareceu junto com outros artistas e pessoas daquela época. Indo um pouco mais para frente, no mangá, você vai ver outras figuras históricas. Por exemplo, na luta do Hércules com Jack o Estripador. Você vai ver que você vai ver na plateia o criador do Sherlock Holmes, junto com outros personagens daquela mesma época de Londres. Arthur Conan Doyle. Isso, e de outras figuras históricas. Então a plateia está separada de acordo com a época em que eles viveram. Então são pequenos grupos dentro da plateia, onde cada batalha é focado naquele grupo que está no meio da plateia. Ainda acho que, sei lá, porque deveria ter toda a humanidade que já morreu ali, digamos assim. Mas pelo jeito não. Poderia ser maior. Poderia ser um estádio imenso, né? Infinito, realmente. Mas aí complica, né? Se botassem todos os deuses e todas as figuras históricas. É que nem você querer ver um jogo no Maracanã. Não precisava mostrar o zoom neles, botava só os pontinhos ali, dava zoom em quem eles queriam destacar e acabou. Mas é basicamente isso. Mas realmente a gente tem a impressão que a arena não é tão grande assim. É como se fosse uma arena de futebol, vamos ser sinceros.
Você conseguiu É ingresso, igualzinho você vai ver o no jogo. Você conseguiu ingresso, você vai ver o jogo. Você não conseguiu ingresso, você não vai ver o jogo. Deve ser praticamente isso, o estádio de lá. Alguns conseguiram chegar a tempo para ter um lugar e outros não. É que nem os deuses. Nem todos os deuses aparecem na plateia. Tem muito Bem deus legal, na vida plateia voltando. pós-morte. Pós-morte, eles venderem ingresso para assistir a luta do milênio. Tem propaganda de comida no meio entre as lutas, pô. Por que não? Exatamente. É mesmo. Então, Ai, ai. Vamos para as cenas principais, assim, do anime. Quais vocês listariam? em que gostou Adão? mais ou gostou menos? Adão. Ou geral? Adão. Não, as cenas Tadinho, principais. Adão. A gente pode englobar os dois, porque, tipo assim, falar só de cena principal é bem complicado. Então, vamos falar que a gente gostou mesmo e se é principal ou não. O anime é tão curto, então tudo é pra mim principal. Lembrando que quem fez essa pauta foi Shalom, tá? Não fui eu. Então, deixa eu ver. A primeira luta, pra mim, foi tipo a mais fraca, né? Tanto no mangá quanto no anime. Então, eu vou com a primeira luta, assim, a parte assim que eu menos gostei do anime. A primeira luta. Não é nem por causa da animação, nem nada. É porque realmente a história me chamou menos atenção. Eu É não menos gostei muito. interessante, né? Eu não gostei muito da Uhum. história do Lubu, apesar de eu conhecer ele na história chinesa. Ele realmente foi um grande general e tudo mais, com seu fiel cavalo. É conhecido por ser. É conhecido por ser. Como é que se diz? Invencível. Então, na minha opinião, realmente a primeira parte foi a mais lenta. Foi como se estivesse se arrastando. Então, na minha opinião, a primeira parte foi a pior parte, tanto do mangá quanto do anime. É a que você gostou. A minha favorita ainda não tem animada, né? Porque botaram para a segunda temporada, que vai ser o Não, Hércules mas no contra a anime. Jack. O do Não, anime. lembrando que, tipo assim, a gente só tá falando que tá no Netflix. Porque se a gente for dar. A gente pode dar esses vislumbres assim no final do cast. Então, a parte assim do anime que eu mais gostei foi a luta do Peraí, tem Poseidon alguém contra aquele batendo alguma coisa samurai. aí. É minha mãe pegando água aqui. É a luta do Poseidon contra o samurai. Eu achei bem fluida, na minha opinião. Foi a melhor luta dessa animação, foi desses dois. Na minha opinião, foi a melhor luta da animação entre os dois, principalmente na parte do uso da espada, em que ele usava a espada. Uhum. Eu concordo com a Soraya em relação à primeira luta. Eu, de fato, estava bem cansativo assistir. Eu assisti pelo celular durante, sabe, indo para o trabalho, e estava bem cansativo de assistir. E as coisas só foram se tornar interessantes quando iniciou a luta do Adão. E a abertura, não sei, a abertura a entrada do Adão é do mesmo jeito no mangá, né? Os animais chegando, ele lá naquela pose do quadro do Michelangelo, com o dedinho apontado para o céu. Isso eu achei bem interessante a luta do Adão, o propósito ali, a emoção que a luta passa, o lance do Zeus esperar mais daquele humano. Isso é bem legal, e o fato do Adão não estar lutando por apenas aquela família dele, mas você vê que todo mundo é filho de Adão. Todos nós somos filhos de Adão. Então Foi meio está bíblico essa lutando parte, né? Oi? Foi meio bíblico. Não, Atirou. foi muito bom, foi muito legal. Foi interessante essa parte. É claro que, tipo, o poder dele copiar também é muito roubado, inclusive, o poder dele, mas eles botaram uma certa
limitação, né? Então essa foi a parte que eu mais gostei, assim, do anime. Bom, eu vou pontuar algumas que eu gostei bastante, né? Como o Jean já falou, que foi a entrada do Adão. Foi muito, muito foda, muito épica. Foi igualzinho no mangá. Foi bem legal. O passado do Sasaki, eu gostei tanto da animação quanto da história dele. Eu sempre gostei. É o meu personagem preferido até agora, né? Que o mangá já tá na 6ª luta e, pô, desde a 3ª ele é meu favorito. Foi quando eu conheci. Deixa eu lembrar. O Loki, fazendo a analogia das taças, eu gostei bastante também. A entrada do Jack e do Hércules foi muito legal também. O que eu achei que o anime pecou, cara, pecou de verdade, foi no... Eles poderiam ter tirado o orçamento de qualquer outra coisa e botado só nos fatalities, tá ligado? Fazia aquele fatality épico, que todo mundo ia pagar pau. Eu falei, caraca, muito foda. Pra mim, eles erraram nisso. Tanto no do Adão, nem tanto, porque foi troca de golpe lá. Mas na do Lubu, do Thor, e na do Sasaki, foi mais tipo assim, o Sasaki aparecia indo dar o golpe, daqui a pouco já pulava, já tinha dado o golpe, tá ligado? Eu acho que nisso o anime pecou, e eu consideraria uma das piores partes, assim. Poderia ter empolgado mais. É como eu falei antes, Sim. né? Tudo depende de quanto eles têm para gastar para fazer, né, cada episódio. Se eles tivessem mais verba, aquela luta do Poseidon com o Sasaki seria maravilhosa, como é no mangá, que você vê os detalhes das ondas sendo cortadas. Mas, infelizmente, né, como tudo depende do orçamento, eles têm que se manter naquele orçamento, né? Senão eles se ferram. Eu ficaria também com a do Kojiro Sasaki também, até por conta do background da história dele. E tem uma parte interessante também, que aparece o Miyamoto Musashi lá na plateia, né? E pra mim, quem ia participar era ele. Eu tava lendo por fora algumas coisas e não tinha visto o mangá. Só que, tipo assim, aí bota o Kojiro. Só que eu acho que o estúdio não quis estereotipar muito ele, porque você vai falar em espadachim, ele é o número 1, mano. Tudo que você vai ter espadachim é Miyamoto Musashi pra lá, pra cá. Em Kamen Rider Ghost também, Miyamoto Musashi é bem lembrado, porque ele é uma das formas de transformação do herói, das bolinhas que tem na série, o herói se transforma. E a parte chata pra mim, eu achei a primeira luta, como todo mundo aqui tá falando, a primeira luta pra mim foi muito, muito maçante, cara. Eu assisti pela TV. Eu não assisti nem pelo celular, pra você ter noção. É normal, a primeira luta é normal sentir ser meio amassante. Tanto no mangá quanto no anime, meio que é normal. Não, eu discordo. Porque, tipo assim, eu não sei se porque você vê que há uma diferença de narrativa quando eles passam a luta do Lobo e do Thor para do Adão e do Zeus. Já não tem tanta historinha dentro da... Não, tem, pô. Tem. Mas não é tanta. Como o Lubu e o Thor, toda hora parava um segundinho. A diferença é que eu acho que a diferença é na edição, ou da ser mais interessante. E também o ator tá melhorando, né? Em cada luta você vê que o autor tá melhorando em algum aspecto de cada luta. Tem também isso. Mas é aquilo, eu concordo um pouco com o Peu, que a primeira luta teve sim mais flashbacks. Mas porque o Thor usava o martelo, teve que contar a história do Thor, a história do Mjolnir, a história do Lubu. Teve 2 flashbacks do Lubu, como ele morreu, né? Que ele não perdeu a batalha, ele se entregou, que ele estava entediado. E depois teve outro flashback dele cortando o céu, entendeu? Teve bem mais flashback na primeira luta do que na segunda. No Adão só mostrou ele lá, como a Eva foi injustiçada, né? E ele foi embora com ela e usou só o Gigantomáquia, se eu não me engano. É Gigantomáquia que chama? Titanomáquia? Titanomáquia. Eu confundi com o nome do mangá do autor de Berserk, que foi mal. Titanomáquia. Só foi isso e acabou, tá ligado? Mas vamos ser sinceros.
todo mundo conhece a história do Thor, mas ninguém conhece a história do Lubu. Então tiveram que contar um pouco mais. A história do Adão, quem não é católico, não conhece. Quem conhece a história do Adão... Sim. A história do Adão, quem conhece mais é quem é católico, ou quem é ligado à Bíblia. Quem não for, não conhece muito. Uma coisa importante que pontuar, né? Toda a história dos personagens de Schumacher são inventadas. Eles pegam basicamente só o nome do cara histórico. O resto ali é tudo inventado. Nada do Adão tem normal, nada do Sasaki foi aquilo, nada do Lubu. Sim, mas estamos seguindo muita coisa histórica que não, a única parte do Adão que a gente sabe que houve foi a da maçã. Isso. Só. Aí eles inventaram... Não é nem maçã, é fruto. Então... botaram que, na verdade, o fruto é uma metáfora. Para dar uma rendida. Mas não podemos considerar nada como original. Não, tem muita coisa seguindo, sim, a história. Por exemplo, como a Mujuni foi criada, a história contou. A coisa do Thor também está seguindo uma certa fidelidade. Todos os personagens, até hoje contados, têm uma certa fidelidade. Poseidon sendo apresentado como o irmão mais velho de Zeus. Tem certa uma fidelidade. Sim, ele tem uma fidelidade, mas é uma certa fidelidade. Como eu vejo irmão mais no velho? grupo, a galera acha que aquela realmente a história do personagem, tá entendendo? Eles vão lá, criam um post toda hora, olha, o Adão fez isso não sei o quê, na Bíblia não sei o quê, tá ligado? Eles confundem as coisas. O Schumacher foi baseado em várias coisas da história, mas não é a história, tá ligado? É inventado. Claro, você quer que o autor receba processos? É representação. É a visão dele da parada. Essa questão dessas histórias já são de domínio público, porque, por exemplo, eu pego algo da Bíblia, eu vou processar quem? A Igreja Católica vai me processar? Ela só vai me processar se eu estiver difamando a história que está lá. Mas é isso que eu estou falando. É exatamente isso que eu estou falando. Como são inventadas, entra pela lei nessa parte de difamação. Por quê? Porque não é a realidade. Então, o autor tem que tomar um certo cuidado. Tipo, quando apareceu Shiva, por exemplo, o pessoal da Índia que acompanha a história e outros também ficaram horrorizados. Estavam até querendo cortar esse mangá. Muita pessoa católica, quando viu a parte do Adão, também estava querendo que esse mangá fosse cortado. No Valkyrie, o anime foi banido de um país aí, que eu não lembro o nome. Então, o pessoal da Índia mesmo, Shiva. Ele não, o anime não passa do Shiva, né? Então, como a parte é inventada, inclusive também, né, o corpo, né, dessas figuras históricas estão sendo inventados pelo autor, o que ele deve receber de bombardeio, ele e a equipe dele, porque nenhum ator trabalha sozinho, de gente falando mal dele, falando mal da obra dele, de como ele representou um Deus assim, 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 assado, deve ser enorme. Inclusive, ele já recebeu processos de difamação. É comum, ele já recebeu processo. Não sei nada sobre isso. Se você entrar em fóruns japoneses, você vai ver que a equipe dele está sofrendo processos, mas que até agora não deu em nada, porque como é uma obra fictícia, como já fala isso, que é uma obra fictícia, que não tem nada em comparação ao real, essas coisas, então eles estão conseguindo ganhar. Mas eles já receberam, sim, algumas cartas de advogados fazendo processo sim, contra eles, mas até agora nada grave. Apenas o básico de difamação, mas até agora nada grave. Mas acho que difamação, acho que ele não tem muita coisa não, cara. O que eles fizeram ali foi algo... É porque eu não vi como que foi o decorrer do anime, eu só vi posso estar na Netflix. E o que eu percebi, por exemplo, vou na do Adão. O Adão, a gente só sabe que aí eles citam Gênesis, lá um versículo da Bíblia, acho que é 13:22, negócio desse assim. E depois eles dão uma alongada lá que tem um tribunal todo para julgar a Eva, o caramba 4, que ela comeu o fruto lá, que é a maçã, a serpente queria pegar a Eva.
e tudo. Aí eles davam um cara, porque na Bíblia não é assim. Porque, tipo assim, se você conta como tá na Bíblia, a serpente tentou fazer a cabeça de Eva, acabou, pronto, acabou. Não tem mal o que contar, eles só alongaram. Então, é Então, isso que eu por tô isso que é falando. uma representação, é uma adaptação, a forma como o autor quis contar a visão, Sim, como é que é Trinity? Ele falou que é uma visão do autor sobre a obra, entendeu? Tem exatamente. readaptações de outras, Thor mesmo, tem até próprio na mitologia grega, tem várias origens, formas diferentes de você, de como era Zeus, de como eram Sim, os deuses. Então, assim, não se sabe o original em si. A Bíblia a gente sabe porque tem um livro, então é mais fácil de ter acesso. Agora, os outros, então eu acho que como é um domínio público e a gente está falando de personagens mitológicos, você querendo ou não, na Bíblia, são personagens mitológicos, assim, são personagens assim, que a gente não tem como comprovar que existiram, de fato. Então, eu acho que a galera é muito extremista. sim, é isso que eu tô falando. O autor, como artista, tem liberdade de expressão. Por isso que os processos não estão dando em nada, porque tem isso. Ele tem essa liberdade como artista, como todo mundo tem uma liberdade de expressão artística, essas coisas. Mas o que acontece? A galera mais rústica, vamos dizer assim, mais rústica, não aceita isso, tá entendendo? Não quero entrar em discussão nem nada disso. Inclusive, é até bom a gente encerrar esse papo, né, por aqui, senão a gente vai ficar alongando até demais, né? E vai esquecer dos outros tópicos. Mas é isso que eu tô falando. Todo mundo tem liberdade de expressão e liberdade artística. O problema, a sua liberdade, não importa a religião, não importa como você pensa, não importa nada, vai incomodar sim certas pessoas ou grupo de pessoas. E é esse grupo de pessoas ou pessoa que vai meter o pé, digamos assim, o pé na jaca para difamar o autor, a obra, que é exatamente isso que está acontecendo, né? Por exemplo, um exemplo bem fácil, Steven Universo. Todo mundo aqui, quem está nos assistindo, já deve ter ouvido falar de Steven Universo e da criadora Suga. A Rússia proibiu de passar o desenho lá. O que a Suga fez, que é a criadora? Tirou a Rússia do mapa, dentro do desenho dela. Tem um episódio que Sim, aparece o eu mapa vi Rússia. isso. Não existe a Rússia lá. Isso é uma liberdade de expressão. Isso é uma liberdade artística. Claro, alguns russos que devem ter visto o anime, né, por fora, tipo na internet, não devem ter gostado disso, mas não podem fazer nada. É a expressão do criador, é a expressão artística. Então, é impossível alegrar todo mundo. É impossível. Se você cria um desenho, eu mesma, eu tenho Pix, Deventar, essas coisas. Os meus desenhos, que eu redesenho no meu traço, pô, o que eu mais recebo é hater. Ah, porque você mudou o estilo de cabelo. Ah, porque você mudou isso, mudou aquilo. O que eu mais recebo, se eu que sou uma artista, que não sou nem famosa, só faço meus desenhos porque eu gosto, já recebo esse tipo de atenção, esse tipo de ódio, imagine pessoas que têm obras conhecidas mundialmente. Um criador de mangá, Mas até falar um sobre de isso, anime famoso. Então, a gente entra num ponto em que a galera, vou englobar mesmo, porque a gente teve até um caso desse aqui no Royal Podcast, sobre uma live que a gente fez lá, a galera nerd e geek, cara, hoje em dia sai destilando ódio pra esquerda e direita. Você não pode fazer um comentário contra aquela pessoa, que a pessoa não tem mais conversa. Que pronto, acabou, quero uma 4, isso, e quer brigar. Se tivesse falando frente a frente, eu acho que não faria nada, né? E na internet todo mundo é super-homem. pela internet está protegido pela tela.
frente a frente, talvez ele não seja tão maçã assim. Vamos ser sinceros. Hater que é hater, troll que é troll, só consegue expressar ódio através da internet porque ele está protegido pelo anonimato. Vamos ser sinceros. Voltando um pouco para a pauta, vamos falar um pouco da dublagem, né? Que a dublagem de Max Valkyrie deu um... De novo, a Netflix está fazendo um bom trabalho nessa questão da dublagem. A gente teve One Piece, que também foi muito bem dublado, tanto a saga East Blue como a primeira saga. A segunda saga, não me recordo agora de cabeça qual é a segunda. E o que vocês acharam da dublagem? Eu gostei. Tirando a voz brasileira da Abu Hilde, eu gostei. A única voz assim mesmo que eu não gostei foi dela, mas de resto eu gostei. Cara, tudo bem a gente dar um crédito à Netflix por ter escolhido bem o estúdio de dublagem, mas a gente tem que valorizar realmente o estúdio. Eu acho que foi... Cara, me fugiu o nome do estúdio agora, mas de qualquer jeito ele tá de parabéns, fez uma boa escolha nas vozes, na maioria das vozes. Eu, como eu já falei, eu não gostei muito da voz do Loki, achei que afeminou demais, mais do que precisava, só isso. Mas não que o dublador errou a entonação, nem nada, entendeu? Ficou legal, ele ficou bom. E o que eu não gostei foi do Adão também, achei um pouco preguiçoso, digamos assim. Mas de resto, até a da Brunhilde, que a Soraya não gostou tanto, eu gostei. Só trocaria mesmo a frase do estou com medinho, ou amarelando, né? Que ela fala amarelando, não fala isso. Tem umas horas que a dublagem tá muito boa. Brutal, mano. Oi? Tem umas horas que soltam uns palavrão brutal ali. Mas fala também no mangá, na Brunhilde chama Jack, filha da puta, não sei o quê. Porque isso é normal. Palavrão. Eu até gosto dessa liberdade, mano, dessa liberdade maior que os dubladores tiveram. Isso chega de... seu filho da mãe. Filho da mãe, cara. Ninguém fala filho da mãe, mano. Fala sério. Gente, continua aí que eu vou resolver um negócio aqui rapidinho, ok? Pode continuar aí. Bora lá. Yes, Fala aí, Captain, my Captain. Então, como esse anime não é para crianças, vamos ser sinceros, não é para uma faixa etária, eu colocaria talvez de 14 anos para cima. Já que hoje é tão comum ver violência na TV, então eu acho que 14 para cima já está numa faixa etária boa. Então, tem um pouco mais de liberdade, né? Vamos ser sinceros, tipo One Piece, One Punch, né? Tipo, deu também uma liberdade, tipo, chamando uma das personagens mais poderosas de guarda-costas de Gaiola de Pássaro, por exemplo, que o One Punch fala. Eu não sei exatamente se é isso que ele fala, mas ele fala alguma coisa parecida com isso. Tipo umas gírias mesmo, umas brincadeiras que não tem no original, eu entendo. Exatamente, vamos ser sinceros. Tipo a dublagem do Yu Yu Hakusho. A dublagem é perfeita, com as nossas gírias. Sailor Moon, a dublagem também é perfeita. Mas por quê? Do japonês para o português, obviamente, a gente vai perder muita piada. E o que eles fazem para não perder essa piada? Vamos brasileirizar isso. Tipo, quando a Brunhilda fala no original japonês, ela pergunta, vocês estão com medo? Na dublagem, vocês estão amarelando? Estão com medinho? Estão com perdão da palavra agora, meus queridos ouvintes, estão de cu doce? Por quê? Porque é mais brasileirizado, é mais gíria nossa, né? O tradutor achou que ficaria mais legal ali, nesse momento. E outra coisa, quem faz a dublagem não escreve o texto, ele apenas dubla o que está escrito. Às vezes eles até adaptam alguma ou outra coisa, mas a maioria dali é do tradutor mesmo. Exatamente, ele apenas dubla o que o tradutor faz. Um bom exemplo, por exemplo, agora rapidinho indo para Disney. O original do gênio do Aladdin, que foi o nosso querido ator, né, que infelizmente já está no céu, né? O texto que ele recebeu, com um bando de treco na frente. Fala alguma coisa aí, você é um vendedor. Tenta vender isso daí. Não sei o que, uma coisa que nunca vai quebrar, que não sei o que, não vai quebrar. Aí ele, quebrou, porque realmente quebrou o que ele estava segurando.
E ele botou isso e ele botou isso para dublar o Zênio quando ele estava se passando por humano. Isso que é genial da dublagem. Você não sabe o que vai sair da dublagem. Você pode seguir o texto, vai sair maravilhoso. O dublador, na hora, pode achar que não está combinando com o personagem e dizer outra coisa completamente diferente. E no final, a versão do dublador vai para o final, vai para o take. Isso que é o bom da dublagem do brasileiro. Porque, vamos ser sinceros, a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo. Um excelente exemplo é o Rei Leão. Que dublagem maravilhosa desse filme da Disney. Inclusive, a Disney falou, a melhor dublagem foi do Rei Leão. Mas Leão, você falou Bela que a Fera, antiga... Todas essas clássicas, assim, são ótimas, cara. Hoje em dia ainda a são antiga é ótimas. muito melhor. A dublagem do Rei Leão desenho foi melhor do que Rei Leão live action. Ah, mas isso daí É. infinitamente, cara. Foi Ah, uma escolha de elenco uhum. e A Disney... talvez dubladores um pouco inexperientes, mas aí já não... E também Eu alguns vou entrar no dubladores ponto, originais tipo morreram, assim, né, eu Feliciano? acho que eu posso. A Disney quis lacrar, trazer uma galera mais engajada politicamente para dentro do live action. Só que foi um tiro pela culatra ali, né? Mas aí que tá. Eu não sou contra, chama de Star Talent. Quando você chama alguém famoso para fazer uma dublagem, certo? Mas quando eu não vejo nenhum problema quando a pessoa já é um ator ou atriz, entende? Tipo, Peraí, tem um microfone a Era dando eco do aí. Gelo, Eu acho que foi o Cláudio que acabou de voltar. beleza? Tu posso falar? Pode ir. Por exemplo, a dublagem de A Era do Gelo é ótima, mas a Ah, maioria sim. deles não são dubladores. Que é o do Diego, é aquele cara que apresentava na Globo, que eu esqueci, Márcio Garcia. O Cid é o Tatá, que era da turma do Didi. Aquele... Como é que é o nome do Manny? Esqueci agora. Mas ele fez Coronel Lobisomem. O Manny, o cara faz o Toma lá da cá, Diogo Vilela. Isso aí, entendeu? Mas por que ficou bom? Porque eles são atores, entendeu? E pra você ser dublador, você tem que ser ator. Eu acho ruim quando pega, tipo assim... O Whindersson... Caraca, eu ia falar agora. O Whindersson Nunes na própria Era do Gelo, tá ligado? Não é que o Whindersson seja incapaz, é porque ele ainda não... Provavelmente não fez um curso de atuação para fazer aquilo melhor do que ele poderia, entendeu? Ele fez o que deu para fazer. Eu vou falar uma dublagem que ficou incrível no personagem e que quase ninguém conhece. Luciano Huck como Flynn em Enrolados. Já viu esse Aí filme? Horrível, né? Isso daí pro mal o exemplo, quer dizer, né? Que todo mundo critica isso. Porque ficou horrível aquilo. Sério? Eu gostei da dublagem do Flynn. É muito, sei lá, mesmo. Muito Eu não assisti ruim. o filme, mas todas as críticas que eu vi falaram muito referente à mal da dublagem. escolha. Sério, eu gostei da dublagem do Flynn nesse filme. Então eu sou meio que da parte do contra, aqui da Turma da Mônica nesse momento, então. Porque eu realmente mas gostei da gosto é dublagem gosto. dele. Então, gosto é gosto, né? E Schumacher tem uma voz icônica, né, cara? Tem um personagem na plateia lá do Lubu que é o nosso lendário Francisco Bretas, cara. Aparece lá, eu falo, não me lembro, não falo o nome do personagem em questão, até pra gente poder citar, mas quem escutar, quem conhece Francisco Bretas vai lembrar do Yoga, e a galera mais antiga vai lembrar dos outros personagens que ele fez, né? E o Francisco Bretas nada menos chamado de Sr. Red, né? Ele dublou a maioria dos Red Super Sentais que tem aqui no Brasil. Cara, não é a minha, então quando você falou, eu fiquei meio perdidão. Foi mal. Da plateia do Lubu, que eu me lembro, foi o Mauro Ramos, né? Que fez o cara que bebia muito lá, se eu não me engano. Tem esse cara que bebe muito também. Cara, e tem um outro cara que tem um bigodinho, mais magrinho. É o Francisco Bretas. Tô ligado. Eu quero ver como é que vai ficar as próximas dublagens da segunda temporada. Tô louquinha pra descobrir. Eu acho que como a Netflix fecha com determinados estúdios, eu não sei eu espero que não tenha alteração vocal. Dificilmente tem. É comum, né? Até coisa famosa troca aí, não trocou Game of Thrones, cara. Então. Trocou.
Geralmente continua, mas não tem como confirmar. Sim. E vamos ser Mas sinceros. eles só trocam se a galera estiver malhando muito hoje em dia. Não, eles trocam quando A galera muda o gostava muito estúdio, da dublagem de Game of questões Thrones, ninguém entendeu a troca. Uhum. Decidiu de ir no Rio pra contrato. São Paulo, cara, e já era, trocou. Deve ser Capitão quem América indica. trocou o dublador. Você vê, Mas você aí vê já teve era uma de treta Tron. interna lá, entre a galera lá. Aí por isso que trocou. Teve uma treta, sei lá, se foi com Sabe quem vai editar essa torcida aí, hein? o Clécio Souto com o diretor, sei lá o que aconteceu, mas tiraram ele e botou o Duda Espinosa, que fez um ótimo trabalho também, e que a galera não devia pegar no pé dele, porque ele não tem culpa. Foi escalado, Sim. alguém escolheu, porque não tinha o outro. Aí foi, pô, vamos lá, Duda, quer fazer? Aí vai negar trabalho? Claro que não. Claro. Ainda mais nessa pandemia? Não, isso foi Na antes, verdade, foi na isso não época estava na dos pandemia, Vingadores. foi antes. Foi a transição entre Era de Ultron para Capitão América Guerra Civil. Que houve a mudança do Capitão Não foi da em voz. 2019? Não, foi 2016. Foi 2016? 2016. Aham. Gente, eu tô perdida com data, então, mamma mia. Pô, faz 5 anos já eu fico. E, Tô perdida cara, nas datas. Deixa pra lá. Tô perdida nas datas. Não, tem Ainda tô alguns me animes recuperando. que eu tenho achado um pouco ruim, tipo assim, não que a dublagem seja ruim, mas tá indo muitos animes pro mesmo estúdio, tá ligado? Pra mim, todos os personagens estão com a mesma voz, tá ligado? Sim. O Crunchyroll tá em outro anime, que tá no outro anime, que tá no outro anime. Eu queria que desse mais uma variada, trouxesse mais animes do Rio. Inclusive, eu tô assistindo do Tokyo Revengers. Comecei a ver dublado, ele foi dublado no Rio, se não me engano, no Som de Veracruz. E tá com cara de estar muito bom. Só assisti o primeiro, então eu vou conhecer mais personagens ainda. Eu tive essa mesma sensação quando eu tava assistindo o Jojo dublado. É o Wendel Bezerra que faz o Jonathan. Que eu acho que não vai combinar, eu não assisti ainda. Oi? Eu acho que não vai combinar porque eu não assisti ainda, mas não, é isso combinou, mesmo. Combinou, pra mim combinou. Mas um destaque é que o Dio, quem dubla é o Francisco Júnior. Francisco Júnior, né? Que é o Lobu. Então, eu já vi o Francisco Júnior como Crocodile, já vi o Francisco Júnior como Sukuna e tô vendo ele de novo como Dio. Então, assim, já tá sendo uma voz, assim, que é a mesma voz, entendeu? Uhum. E ele é o Hit também, Dragon Ball Super. Antigamente, a gente tinha os hiatos. Vamos falar em hiato. Por exemplo, chegava um anime aqui, aí dava um tempo até vinha outra temporada. Aí, esse tempo fazia outra coisa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, por exemplo, o cara grava aqui, aí tem Netflix, Crunchyroll e Funimation lá. Funimation, sei lá como da outra plataforma. Então, tipo assim, você vê o mesmo anime que você tá vendo aqui, você vê outro anime com aquela outra voz de outra plataforma e outro em outra. Não é mais na TV aberta que você tinha aquele espaço de tempo entre um desenho e outro. Mas o problema é que em todos eles ele fez o vilão, entendeu? Então você fica já com aquele estereótipo e já na tua mente. Mas é aí que tá, se você perceber bem, ele tá seguindo uma linha de personagens dublando. Tipo, aquele personagem musculoso, forte, como o Dio, como o Crocodile. Crocodile não é... Exatamente. Ele tá seguindo uma certa linha de dublagem. Tipo de personagens. E bom, também ele faz o que ele o Peu faz falou. O Peu falou, tá certo. Não temos mais aqueles hiatos. Tá vindo anime a rodo. Então não tem como escolher rapidamente e treinar rapidamente a voz. Porque voz é treino. Ele faz o Lúcius do Desencanto, que é uma voz totalmente diferente que aquele usa do Sukuna, Crocodile e Dio. Mas em Desencanto, ele teve mais tempo de treinar a voz pro personagem. Esses animes que estão saindo agora, quase seguidos um do outro, ele tem menos tempo de treinar a voz. E uma vez que começou, não pode mudar a voz do personagem. Isso é verdade. Depende, pô.
Pega o Wendel Bezerra fazendo os primeiros episódios de Bob Esponja e pega os últimos agora pra ver se ele não mudou. Pode mudar sim, não é que esse é o ponto. Mas eu acho que a questão do Wendel Bezerra foi a própria voz dele que muda. Porque a gente pega Não. Ele fala. A entrevista falando que ele fazia um jeito que machucava a garganta. Aí ele viu Exato. o ator original e descobriu um método de fazer o Bob Esponja sem ferrar tanto a voz, entendeu? Então, por quê? Porque ele estava ferrando a garganta. Tanto que ele teve que entrar com um recurso para pedir para mudar a voz, porque eles não queriam que ele mudasse a voz. Para você ver como até mesmo dubladores sofrem. Não, quando eu falo em recurso, eu estou falando que ele teve que escrever uma carta para o estúdio pedindo para mudar um pouco a voz do Bob Esponja por causa da garganta dele. Não estou falando nada de jurídico, eu estou falando de carta. Né? Porque tudo tem que ser documentado. Então ele teve que fazer uma carta pedindo uma mudança na voz do Bob Esponja porque a garganta dele não estava aguentando. Cara, eu diria que São Paulo já é tipo assim, acolheu os animes há muito tempo, os estúdios de São Paulo, desde a época que a gente era criança. Então já tem uma tradição de dublar lá, eu não posso negar, e não é ruim, vamos deixar claro aqui, não é ruim, é ótimo. Só que, vou falar, pode ser besteira aqui, deve ter um pouco de panelinha também, tá ligado? O Peu é diretor de dublagem. A Soraya é amiga dele e dubla. E ele sabe que ela é boa, certo? Você vai chamar alguém inexperiente, você vai chamar sua amiga que você sabe que vai fazer um negócio bom. Eu acho, mano, que hoje deve ter isso aí. Até por conta da pandemia. Porque, tipo assim, não dá pra você trazer 500 atores. Também. Não, eles estão dublando a galera fazer teste, essas coisas, pra uma pandemia. Tá certo que hoje em dia tem internet, facilita muito, mas é muito diferente você ver a pessoa fazendo teste na sua frente do que pela internet. Não, mas eles estão fazendo via home office tudo. Até teste. Outra coisa Cara, também. eu acho que é difícil. Outra coisa também. O dono da franquia ouve realmente a voz, mesmo não entendendo nada, ele vai ouvir a voz. Se ele não concordar com aquela voz, vai mudar. Isso daí sim. Tem também isso. Às vezes, tipo, o Peu, digamos, como vou dar o exemplo que o cliente falou, o Peu é o diretor e ele sabe que eu trabalho bem. Só que o que acontece? O Peu me contratou e eu fiz a voz, e estamos em reunião com um cara que criou a série animada. O cara da série animada não gostou da minha voz para aquela personagem dele, mas gostou de uma voz de um iniciante que é muito pior do que eu para aquele personagem. Aí eles vão ter que contratar esse iniciante muito pior do que eu para poder fazer a voz. Por quê? Porque o dono, que tem os direitos autorais, gostou mais daquela voz. O que aconteceu com One Piece, né? Que eles falaram. Muita gente falou mal do Wendel Bezerra estar fazendo o Sanji porque ele é dono da Unidub. Mas na verdade foi porque a própria Toei Animation aprovou a voz dele como Sanji. Exatamente. Entendeu? Então tem isso. Eu acho que ele já dublou o Sanji uma vez, se eu não me engano. Ele dublou o Sanji na primeira versão, aquela versão horrível. Vamos falar sério. Também. Você é um dublador famoso. Você tem um estúdio. Você vai ser o diretor da parada. Você pode se escalar, mano. Você vai ganhar dinheiro, tanto como diretor e como dublador. Você vai ganhar dos dois. Por que eu não ia me escalar também, entendeu? Sim, minha reclamação é que assim, todos os animes têm muitas vozes muito iguais, entendeu? Só isso. Não é questão de só do dublador dublar muito. O problema, a gente não sabe como o dublador foi escolhido. Se foi quem tem o direito, se foi o diretor que escolheu. O diretor, se foi o pessoal que detém o direito autoral que escolheu. Tem também isso. Porque eles não falam isso ao público. Então, o Jean falou da dublagem atrás. Pode falar, Jean. Na época da dublagem de One Piece, eu acompanhei muitas lives dos dubladores e tal, tentar ficar por dentro, e muitas das vezes o Glauco, ele falava, que o Glauco foi o que dirigiu a dublagem de One Piece, ele chamava os dubladores e fazia os testes. Então ele que indicava. O diretor que indica quem vai fazer o teste e quem aprova. Três, assim, esses três aqui pode fazer. E quem aprova é a Toei, é o cliente, no caso. Exato.
Entendeu? E pode ser que escolha nenhum dos três. Só assim, ó, não gostei desses três, não. Escolhe outras pessoas aí. Exato. Exatamente. Fala aí, Pedro. O que tu ia falar? Você falou um ponto engraçado naquela questão de semelhança de voz. Acho que, tipo assim, nenhum de vocês conhece. Mas se você for ver uma série icônica, um vilão de Changeman é o mesmo dublador do seu Barriga. Do seu Barriga. É o mesmo dublador. Isso não precisa nem assistir a série, porque tem memes. É a Aí conquista! a galera no Ducnet bota Changeman, pague um aluguel! O brasileiro é bom por causa disso, gente. O brasileiro é bom por causa disso. Próximo tópico, Belzinho. Então, para vocês, os pontos fortes e fracos do anime? Vamos primeiro nos fracos, porque os fortes, acho que já falamos, né? Pouco. A gente já falou disso, não falamos? Pouco não, aí tá de sacanagem. Oi? Não, tô falando dele, tava aqui na pauta. A gente já falou. Não falou? Já falou. Já falou, Rafael. Ih, eu tô perdido. Eu acho que a gente falou, né? Bom é Falamos já. A gente gosta das preferidas, então vamos pular isso aí. Então vamos lá pra quantos Ohaios você dá pra Shumatsu no Valkyrie? Agora que eu quero ver. 8.8 de 10. 8.8? Vamos lá. Deu mais do que pra Kimetsu e Jujutsu, hein? Não, mas ela não tava. Mas ela não tava, não. Ela não tava. Não tava. Mas de qualquer jeito ela daria mais do que a Amanda que tava. Se a Amanda estivesse aqui, ela dá 2. É engraçado, porque a Amanda foi mais plausível do que o próprio Santiago, mano. Não faz sentido. Querido, você... Trinity. Rapidinho aqui, Peuzinho. Trinity. Assista o que eu e a Amanda fizemos sobre Yaoi, para você ver o que é... O que a gente fala, assim. Beleza. 8.8 seu? Mas por que 8.8? 8.8 porque, na minha opinião, a animação está excelente. A dublagem também está muito boa. Tanto as vozes em português quanto as vozes no original em japonês. E perdeu ponto porque eu acho que em algumas lutas poderiam ter melhorado o estilo da animação das lutas. Pelo menos nos pontos principais, assim, como o Trinity falou, nos golpes finais, que no mangá são lindos, ou extremamente brutalities. Poderiam ter melhorado um pouco isso na animação, mas infelizmente não fizeram. E certas escolhas de cores para certos personagens. Por exemplo, eu não gostei da cor do cabelo que botaram pro Thor. Achei que ia falar do Odin. Eu é porque a gente está acostumado aos nórdicos ser aquelas figuras brancos, quase um papel, no cabelo louro. Mas os nórdicos eram ruivos também, pô. Só que não aquele tom de ruivo que tá no anime, mas eles eram ruivos também. Exatamente, eu não gostei foi do tom, exatamente como o Jean falou. Eu não gostei foi da cor, né, do cabelo. Eu tô rezando pra, pelo amor de Deus do Cristo, não estragarem o meu Jack Stripador na próxima temporada. Só isso que eu peço. Mas ele apareceu no final. Mas apareceu já, Soraya. Eu sei, ele apareceu no final. Eu tô falando. Mas ela quer o contexto da parada. Exatamente. Sim. Eu tava achando em questão de design. O design daí tava bacana. Não, o design do Jack, se errasse, eu juro que a internet iria ler o que eu ia escrever. Mas não, a parte do design tá boa. Eu só espero que continue assim. Inclusive a voz. Por favor, que escolha uma boa voz pro Jack. Por favor, que escolha uma boa voz pro Jack. Por favor, que escolha uma boa voz pro Jack. Então, cara, a minha nota... Então, assim... E os tambores. Vamos lá. Porque, assim, eu acho que acima de 6 ou 7... Acima de 7 são obras que eu considero, assim, espetaculares. Antes Sai do disso... muro, João. É 6 ou 7?
Mais 7, desça sempre pra cima. Não. Notas antes disso, pra mim, são tipo para obras que eu passo um fim de semana assistindo e é ok pra mim me divertir, pá, e foi isso. Pra mim, Shumatsu, pra mim, foi isso. Eu dou 5 pra Shumatsu, Porra. porque eu consigo assistir de boa. Não pretendo reassistir, não tenho vontade de reassistir, mas ele me passou uma emoção ali na hora, foi legal, e só não dou mais por conta das lutas, da animação das lutas, que eu esperava mais cenas bem animadas, assim, em quesito de coreografias, mais, sabe? Vocês entenderam. Uhum. E é isso, minha nota é 5. Rapaz, se ele visse o mangá, a nota ia pra 3 ou 2. Exato. Ou não, né? Eu acho que talvez ia aumentar. Os tambores agora pra nota do Juan. Vamos lá, então. Eu sou fanboy, não tem como. Eu tenho um grupo da parada, mano. Eu tenho um grupo. 10. Eu traduzo a parada de vez em quando. Bota 10. Não, mas eu vou ser justo aqui. Mas ele vai dar nota pro anime. 7,5 no máximo. Porque o anime tem uma boa história, não dá para negar, porque é muito parecido com a do mangá, que também eu gosto bastante. Tem um design consistente. E, cara, o ponto fraco foi o que todo mundo já sabe. A ação foi um pouco limitada. Sim. Não vou falar que não foi, vou contar mentira aqui se eu falar que não foi limitado. Então, por conta de eu já gostar da obra, o anime ter sido bonito, a dublagem, como a Soraya falou, também foi ótima, tanto no português quanto no japonês. Eu daria esse 7,5, tá bom. Olha só, hein, que eu sou mega fã de Shumatsu, dei nota menor do que para Jujutsu, talvez, sei lá, nem lembro que nota eu dei. Uhum. No chat, porque eu não participei, eu fiquei lá só comentando. Então é isso aí, cara. É um anime normal, que eu assistiria a segunda temporada tranquilamente. Fico aqui, você não participou no cast de Jujutsu, mas você participou indiretamente e rendeu bons momentos engraçados. Gravado em áudio que a Amanda falou. Ela leu o seu Inclusive, comentário. foi por sua causa que teve um excelente final, o cast de Jujutsu, que foi Juntos e Shallow Now. Foi muito bom. Aquilo ali foi excelente, gente. Eu morri de rir quando eu ouvi. Não, pra mim foi impagável naquele que o Shalom falou o negócio, foi amassado, pô, nem deixava ele falar mais, falou que a menina era fraca e lascou-se, mano. Acabou. O Shalom morreu ali. Eu vou dar os tambores aí, DJ. 7,5 também, que essa questão da paleta de cor me incomodou muito quando apareceu o Poseidon, que eu achei muito Jojo, na época, muito Jojo, e o Ares também, cara, eu não achei o Poseidon muito Jojo. Talvez o Thor... Cara, o Hércules, total Jojo. O Hércules, talvez o Thor seja muito mais Jojo do que o próprio... O Hércules não chegou a aparecer. O Hércules só vi pela internet. Não, o Ares. Não, Ares. Apareceu a parte de cima. Ele se confundiu com Ares. Uhum. Não, só do Hércules. Aí vamos lá. A narrativa também, ela tem um ponto que me incomodou muito. Essas questões do flashback em demasia. Flashback corta para uma parte, aí o cara dá 3 socos, passa o flashback de 2 e pouco, aí depois volta, Desculpa. Dá 2 socos, passa o flashback do outro. Então... Desculpa interromper, mas o mangá é assim também, tá? Ele tem os flashbacks. Pode continuar, só pra falar que o cara não falou assim. Porque, tipo assim, flashback é importante dentro da obra? Mas não como ela foi explorada dentro do anime. Ela poderia ser um pouco mais enxuta. Digamos aí, se fosse mais enxuta, eu acho que o episódio de Jack Estripador e de Hércules teria passado dentro da primeira temporada ainda. Estripador. Tá? Isso. Estripador, pronto. Bota para aí, DJ. Não, tem que deixar. Então eu vou ficar com 7,5.
na minha nota. Deixa eu ver aqui, vamos fazer a média para ver se passou de ano. Ser dividido por 4, né? Em 4 hoje. 7,2 para Shumatsu no Valkyrie. Tá bom. Pô, Justo, bem passou melhor de do ano. que melhor do que o cast de Kimetsu no Yaiba. Tá ruim. Pode ser 4,5? O Cosmo tá participando aqui no meu colo. Né? Né, Cosmo? Ai. O Shimatsu ficou com uma nota bacana, até porque, tipo assim, eu acho que tá muito até pra galera assistir. Lembrando que aqui ninguém é crítico em cinema, isso é só uma brincadeira, tá? Porque não venha nas nossas redes sociais, você não sabe nada, que não sei o quê. Pô. Então, vocês têm mais algum ponto pra comentar da série, ou podemos encerrar? Eu tenho. Fala. Quem tiver assistindo, por favor, leiam o mangá. Leiam o mangá, cara. Concordo com o Trinity. Isso vale para toda a obra, tá? Que Muito melhor do que o anime. E o design, os traços, porra, é melhor do que 90% dos mangás de hoje em dia, o desenho, cara. É lindo. É lindo. Então, leiam o mangá até para vocês conhecerem o restante das lutas. E tá numa luta bem legal agora, que eu não vou falar o que é para não ser spoiler. Então, leiam o mangá, só isso. Concordo com o Trinity 100%. Você, em relação à final do Shumatsu, o que vocês esperam em final da obra em si? Sim, Vai dar empate. Aposto que vai dar empate. Tipo, eu vou nessa 6 vitórias para cada um, vai são estar 6 vitórias para cada um. Na verdade, não pode dar empate, porque são 13 combatentes. Não tem como dar empate, não tem como. Deixa eu terminar de falar, gente, rapidinho. Deixa eu terminar de falar aqui. Vai ter 6 vitórias para cada um, e a última luta, os dois vão cair ao mesmo tempo e vai dar tipo uma espécie de empate. Ou os dois vão desistir, alguma coisa assim. Aposto que vai dar empate. Olha, eu não acho que vai dar empate, eu não concordo. Mas concordo que vai ficar 6-6 no final, na penúltima luta. A última luta eu acho que os humanos deveriam ganhar, porque eles precisam ganhar. Se eles não ganharem, só com a misericórdia dos deuses para viver, sabe? Tipo, vou reconhecer você como os humanos são dignos, não sei o quê, mas vai ser muito clichê e chato. Os deuses reconhecendo, nossa, os humanos são incríveis e tal. Entendeu? Vamos deixar... Vai ser chato. Pra mim, ou os humanos ganham, ou perde e é eliminado também. Vai ser diferente, foda-se. Mata todo mundo logo. Vambora, pessoal, que o meu Cosmo fez xixi fora do tapete. Então, galerinha, vou encerrar aqui, hein? É isso aí, galerinha. Vamos ficando por aqui por hoje. Esse cast maravilhoso que a gente falou sobre o Shumatsu no Valkyrie. Lembrando a todos que esta live está no YouTube, estará no YouTube também. Então, se você está assistindo lá, se inscreva no nosso canal para agregar mais na nossa galeria aí de seguidores. Nossos casts se despedirem aqui. É isso aí, galera. Obrigada por terem participado com a gente em mais este Ohayou Podcast sobre Shumatsu no Valkyrie. E esperamos vocês na nossa próxima Ohayou Express ou no nosso próximo Ohayou Podcast. Não esqueçam de deixar os seus comentários e seguir a gente nas redes sociais. Já né? É isso aí, amiguinhos. Obrigado para quem estiver ter assistido até agora. Para quem for escutar, obrigado também. E mais uma vez, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Estamos disponíveis, os nossos casts está disponível no Spotify, no Deezer e no Google Podcast. Você pode ir lá, baixar, escutar. E também no nosso Instagram, toda a semana, a gente está sempre pelo menos a gente tenta fazer sempre 2 vezes um Ohayou Express, que é um bate-papo super sem pauta, super, sabe? Dinâmico. E bem engraçado. E vocês podem comentar que vocês vão participar também, no caso. E curtem, compartilhem, dêem feedback para vocês. E lembrando que toda segunda sai cast novo. Toda segunda essa live que a gente faz, a gente edita, depois
lança em podcast toda segunda-feira. Beleza. Pessoal, muito obrigado a quem assistiu até aqui. Eu gostaria de agradecer também ao convite, né, dos amigos aqui para estar de novo no Arraial Podcast. Não esqueçam de se inscrever, né, nas redes sociais, como eles já disseram. E muito obrigado mesmo. E leiam o Schumacher. Pô, Eu só no fico, próximo eu só podcast fico você já meio. pode vir com a carteira de trabalho para assinar, tá? Porque já vai passar de 90 dias já o prazo da experiência. Você já vai ser o terceiro. Agora, pagando bem que mal tem. A A gente vai participação do pagar a mesma coisa Juan. que a gente paga para os outros. O dobro vezes nada. É isso aí. A Vai participação pagar do renda, Juan. né? A participação do Juan é meio incompleta, sem a Amanda, eles são tipo yin e yang. Então... Yin yang ali. Yin yang yo. Faltou a Amanda aqui para ter uma treta. E até o Jean disse, para encerrar o nosso cast, nos siga no Instagram, porque estamos perto de bater 1.000 seguidores lá no Instagram. E no dia que batemos 1.000 seguidores, teremos um live especial. Não sabemos quem participará dessa live especial, né? Vamos ver se a gente chama algum dublador para participar ou alguém. Vocês podem deixar, a gente vai abrir a caixinha de sugestão lá no Instagram. Ou Uma o Peu pessoa faz que, um tipo bolo assim, com a seja britadeira. convidável. O Não, bolo problema da do britadeira Peu- ainda não. O problema do bolo é que eu vou querer um pedaço. Qual? Ele vai ter que mandar pra todo mundo. Já tem alguma A gente data para essa pedir live ou só quando chegar nos 1.000? Então, quando Só pra pegar saber. 1.000, aí a gente marca a data. Aí a gente marca a data da live. Beleza. Vocês me avisam que a gente vamos tentar fazer uma parada bacana. Uhum. Deixa eu me despedir aqui da galera. Valeu, galerinha. Muito obrigado por ter escutado nosso podcast de hoje. Lembrando a todos, reforçando o convite, nos siga nas redes sociais, que é linktree.com/ohayopodcast. Lá tem todas as nossas redes sociais, como onde os nossos casts estão, como o nosso YouTube e aqui na Twitch também. E se inscreva aqui na Twitch para nos ajudar. Valeu? Adeus! Tchau, galerinha. Valeu! Fui!